Olá, graças e paz, tudo bem, mano? Até me cuspir aqui. Olá, graças e paz, pessoal, tudo bem? Bom, vim aqui de novo pra gente conversar mais um pouco. Não estranhe essa fumaça que tá aqui, ó. Eu fui acender ali um LED que eu tenho ali, eu tenho uma máquina de fumaça ali, sabe? Que como a gente já foi líder de jovens, a gente, né, dá um jeito de sempre deixar o negócio mais divertido, mais legal. E essa máquina de fumaça eu comprei, a gente usou bastante, muito legal. E eu tenho ela aqui. E ela tem um LED que acende atrás, e eu fui apertar para acender o LED e acabei apertando no controle ali para ela soltar fumaça. E eu não vou esperar a fumaça sair daqui, vou gravar assim mesmo agora. Porque como eu já falei, aqui é para ser algo espontâneo, é para ser algo transparente, não é para ser aquela super edição e tudo mais, é só pra gente dialogar. Então essa fumaça, não estranhe muito a fumaça no ambiente aqui, tá? Não estranhe muito essa questão. E aí, como vocês estão, pessoal? Espero que vocês estejam bem. O pensamento que eu quero trazer hoje pra gente conversar aqui é sobre, se eu queria saber se isso está acontecendo com vocês também, qual é a época que vocês estão vivendo. Eu tenho me visto num momento, qual é um momento muito chato, sabe? Chato de que forma, Robson, que é chato? É uma espécie de uma espécie de uma montanha russa, ligada à questão emocional. Não sei se é diretamente emocional, sentimental, o que que é, mas para mim faz mais sentido pensando no campo das emoções. Como assim, Robson? Tipo, um dia você tá animado, você tá disposto, você parece que você tá pronto para tudo, você acorda assim no gás, aí no outro dia você tá desanimado, sem vontade, com preguiça. E ultimamente eu tenho vivido muito essa inconstância ou essa forma. Eu não sei se é porque daqui a pouco eu chego aos 40 ou o que que é, mas tipo assim, eu conto nos dedos às vezes que o dia eu tô animado o dia todo, sabe? Que eu acordo animado, termino animado, e tô inspirado, e tô contente, e tô com vontade de produzir, fazer alguma coisa. Ultimamente tô sendo mais dias, mais que eu tô parece que cansado, mas cansado do quê, né? Eu tô mais com preguiça, sem vontade de fazer alguma coisa, uma espécie de uma insatisfação, eu não sei direito descrever o sentimento, mas comenta aqui se você tá vivendo esses períodos ou não, se você tá sempre animado, pô, é isso que eu quero chegar, nesse lugar. Mas agora se você tá sempre desanimado, então você vai compartilhar aqui comigo um pouco o meu sentimento e essas coisas. Então eu não sei se é esse momento, essa época, esse tempo, ou a realidade de agora, eu não sei, eu só sei que isso é muito chato, né? Porque, tipo assim, você tá conversando com mais de uma pessoa, às vezes planejando um projeto, por exemplo, você tá planejando algo e naquele momento você tá com aquela animação, não tá? Meu, mas amanhã já vou pegar, já vou fazer isso, já vou fazer aquilo. Você é animado e você acaba se responsabilizando por coisa que depois você não consegue dar conta. Porque na hora da animação você dá conta de muita coisa, né? Não deixa comigo e parece pouco ainda tudo que você vai fazer, né? Aí passa 1, 2 dias, 3 dias, ali daqui a pouco você começa a desanimar, daqui a pouco, nossa, por que que eu fui me comprometer dessa forma? Por que que eu fui abraçar isso? Por que que eu fui, né? E na verdade o que está por trás disso é essa desmotivação, né? Você estava tão motivado, tão impulsionado, que aquilo só refletiu o que você de fato consegue fazer, porque quando a gente está motivado, a gente consegue produzir muito, a gente consegue entregar muito mais. Agora quando a gente está desmotivado é tudo mais complicado, né? Então, hoje eu tento fazer uma espécie de uma análise, ver como está meu dia antes de eu assumir certas responsabilidades. Porque quando a gente está animado, a gente assume até o excesso, a gente acaba excedendo dentro do que é saudável pra gente muitas vezes, né? Mas quando a gente está desanimado, a gente acaba não assumindo nada dentro do que é a nossa responsabilidade também. Então a gente precisa encontrar um equilíbrio entre esses dois fatores, essas duas coisas, nessa questão sentimental, hormonal, eu não sei direito o que é. Por exemplo, academia, né? Eu tô treinando, hoje em dia a maioria das pessoas, boa parte, eu não sei a porcentagem, fui pesquisar, mas eu acredito que 70% aí da população deve estar se exercitando ou buscando se exercitar, se preocupado com isso e tudo. Então a gente tá aí eu e minha esposa estamos nessa pegada de academia. A gente antes ia todo dia, hoje diminuiu. Hoje a gente vai segunda, quarta e sexta. Mas toda vez que vou, não tem um dia que eu vá, nossa, como eu tô animado pra treinar hoje. Como eu tô animado pra malhar hoje. Como eu tô animado, sabe? Sempre é tipo, nossa, hoje tem que ir porque tem que ir. Simplesmente isso. Porque você já criou uma rotina, você já tá há algum tempo fazendo e você não quer perder a performance, você não quer regredir, né? Você pode até considerar não progredir, mas regredir a gente não considera de maneira nenhuma, né? A gente quer no mínimo manter aquilo que foi conquistado com tanto sacrifício, né?
Então tá sendo um pouco essa a realidade minha, assim, que eu olho e falo: "Nossa", e eu me considero novo ainda de uma forma geral. Então eu tenho buscado trabalhar minha mente, meu coração, minhas emoções e entender aonde que tá isso. Será que eu tenho que fazer uma reposição hormonal? Enfim, eu tô pensando de uma forma geral sobre tudo isso, como corrigir isso e será que é só eu? Ou quais são os me comenta aí se você ultimamente está sendo assim também, qual a tua idade, tua realidade, ou se é só eu que tô, eu acredito que não, mas enfim, esse é um canal que a gente compartilha a vivência do dia a dia, né, e isso acaba refletindo também na nossa, no quanto a gente desempenha, e está disposto a entregar dentro do ministério, dentro do reino, dentro do corpo, e querendo ou não querendo, ainda que a gente conheça muitos elementos e muitas coisas que fazem parte de uma vida cristã e de como, né, você manifestar e entender as realidades, os embates da vida, tem coisas que você precisa, parece que emocionalmente está muito estável, estabilizado, para que você consiga refletir aquelas verdades, né. Parece que quando você está naqueles momentos de instabilidade, ou você vai ter que fazer muito esforço, muita força, ou você nem vai conseguir refletir aquelas verdades. Então, o que eu tenho entendido hoje do evangelho, ele requer uma estabilidade muito grande, de várias formas. E uma das coisas também que eu entendi diante disso, que não basta você ir saber aqui, ó, racionalizar, você saber, como uma informação. São coisas, é uma obra transformadora de dentro para fora. Não é uma obra de fora para dentro ou no sentido simplesmente de saber algo que a gente sabe que é o que Deus está ministrando sobre nós, está gerando em nós como filhos, como família de Deus e assim por diante, como cristãos. Por exemplo, vou dar um exemplo para você prático aqui. A gente sabe que nós temos que perdoar, tá? A gente precisa perdoar aqueles que nos ofendeu, que nos fizeram mal e assim assado. Mas existem momentos que é muito mais difícil perdoar. Óbvio que depende do que aconteceu e tudo, mas depende muito também do nosso momento que a gente está passando, né? Por exemplo, uma fechada no trânsito, vamos pensar um negócio cotidiano aqui, ou uma coisa no trânsito. Dependendo do dia, ele buzinou, fez alguma coisa e você, aquilo não abalou você. Você, ô meu irmão, calma, fica em paz, tá tranquilo. Agora tem outro dia que a pessoa nem fez nada pra você, só uma coisa simples, você já, eita, tá louco? Então a gente fica nessa montanha russa, Rússia, nessa montanha russa de sentimentos e lá e pra cá, e a gente acaba vivendo de uma maneira tão instável. E isso é tão complicado e tão difícil, né? Quando a gente procura criar, de fato, e trazer a natureza do filho aqui hoje, porque Cristo nos ensina, e nos eleva a um grau de maturidade, de compreensão nos relacionamentos reais muito alto, né? Então a gente avalia, a gente olha aquilo e às vezes parece algo tão distante, tão inatingível, ainda mais quando a gente sente e a gente está em volta de todo esse emaranhado de sensações e sentimentos e coisas que estão ao nosso redor. E o que eu entendi de Deus esses dias com todo esse burburinho, assim, pessoal, com toda essa de certa forma, confusão de sentimentos, ideias e pensamentos, é sobre uma transformação genuína. Às vezes, a maioria das vezes nós temos a informação e nós fazemos aquilo baseado na informação. E ele se torna muito pesado, muito difícil, muito complicado. Por exemplo, vamos pensar em algo aqui que a gente sabe que não é fácil, né? Orar pelos nossos inimigos, né? Amar aqueles que nos perseguem e assim por diante, dar outra face. Então isso é muito, a gente sabe disso. A gente sabe, não preciso fazer isso porque isso é o certo, eu preciso fazer porque isso que as escrituras dizem, preciso fazer isso que foi isso que Jesus me ensinou. Eu preciso, então, tudo racionalizando aqui. Mas só que isso não está refletindo de fato em quem nós somos, simplesmente no que nós pensamos e o que nós estamos aprendendo, que faz parte do processo. Mas o lugar de se estar e para onde nós temos que caminhar é uma transformação genuína de dentro para fora. Que é quando eu não preciso pensar em perdoar, eu simplesmente perdoo porque é quem eu sou perdoador. Eu não preciso pensar em abençoar ou ajudar, simplesmente eu faço porque é quem eu sou abençoador, eu sou ajudador. Ou seja, eu não preciso racionalizar e fazer uma força. Eu tenho que fazer hoje em dia tem a questão da bateria social, né? Eu tenho um pavor disso. Tenho pavor, sinceramente, porque a gente usa, hoje em dia tem muitos argumentos e muitas coisas que nos
nos enclausura em um lugar, porque a gente tem desculpa para tudo. Eu não vou minha bateria social, né? Eu sou humano. E a gente começou a criar desculpa para tudo que é tipo de coisa, pra gente não fazer e não se envolver e não assumir responsabilidade de nada e viver cada vez mais isolado, cada vez mais no seu mundo e cada vez mais perdido, porque Cristo nos chamou, Deus nos chamou para a gente viver em família, em comunidade, em relacionamento. Nós somos um ser social, nos fez, nos criou, a nossa essência é essa. Então, a gente tem vários argumentos, várias coisas, né? Então, esse lance de bateria social é um negócio que me cansa já antes de falar. Porque a gente usa essas muletas, aí tem a questão do temperamento. E hoje em dia tem muita coisa, né? Eu tenho TDAH, aí vai lá e sabe, a gente começa a trazer tantos. Eu tenho TDAH, eu sou sanguíneo, e a minha bateria social acabou, E bem, a gente tem aquele emaranhado de desculpa pra gente não vivenciar, não ser como Cristo de maneira natural. Aí parece que tudo que eu tenho que fazer tem que ser aqui, ó, na força, no esforço. E isso desgasta, isso cansa a gente. Agora, eu entendo que é uma transformação real, verdadeira, que é para onde nós temos que caminhar. Sabe? Que é quando aquilo que me feria já não me fere mais. Talvez alguém que discorda de mim e me critica, eu não sinto dentro de mim, nas minhas emoções, que aquilo me fere, que aquilo me machuca. E eu consigo olhar para o meu irmão e amar ele além disso. Olhar além do que ele proferiu, olhar além daquilo que ele disse ou fez. E isso a gente pode ampliar de várias formas, de outras maneiras. No nosso relacionamento familiar, pai, filho, mãe, vizinho, sogra, não importa. Então a gente vive nessa realidade. E é um caminho que a gente tem que tentar tornar isso cada vez mais visível, ainda que no começo, às vezes, de fato, e muitas vezes, ou talvez a maioria delas até a gente chegar lá, ela parte da gente entender o que é certo e a gente saber, porque nós conhecermos a Deus, conhecermos aquilo que Ele diz para nós, nos ensina e nos fala. E a partir disso ser transformado por esse conhecimento, não só conhecer, senão eu vou saber de tudo, mas não vou fazer nada. E não vou praticar em nada, e não simplesmente praticar para que, Senhor, viu? Aprove aqui agora, eu estou aprovado, né, Senhor? Porque eu fiz o que o Senhor mandou. Não é sobre isso, é sobre uma transformação da essência de quem nós somos. Nós somos a imagem e semelhança do Pai. Nós somos cristãos, pequenos cristos. E assim como Cristo perdoou, nós perdoamos. Assim como Cristo amou, nós amamos. Assim como Cristo estende a mão, nós estendemos as mãos. Assim como Cristo deu a outra face, nós damos a outra face. Não simplesmente porque Ele diz para a gente fazer isso ou nos ensinou, mas é porque a nossa essência, isso só flui de nós como rios de águas vivas. Tá? Então, desse mundo de instabilidade, de emoções, que a gente possa caminhar para esse lugar e progredir. Tem uma frase que eu gosto muito, de um pastor, que ele diz que Deus não requer de mim, de você, perfeição, mas progresso. Então, acredito que se a gente olhar dessa forma, entender isso, absorver e agarrar no nosso espírito, isso, como tem um pregador também que fala dessa forma, eu gosto também dessa expressão, pegar no espírito, que é algo que realmente te pega por dentro, que nunca mais sai e faz parte de você essa verdade. Então que possamos caminhar em direção a isso, tá? Que Deus abençoe vocês. Eu quero ver se eu faço um vídeo por dia. Sem tema específico, às vezes falo de um tema que tá rolando, às vezes falo de outro tema, às vezes falo do meu dia como que tá, assim assado. Assim assado, essa expressão tem ainda em vocês, tá? Assim assado, aqui no Paraná tem bastante. Hoje em dia tá diminuindo muitas expressões, né? Acaba a gente se sentindo meio tio, meio velho, mas ainda algumas expressões ficam. Tá? Então meu abraço para vocês, Deus abençoe a todos, comenta, se inscreva, curta, compartilha, vamos aumentar esse diálogo, eu quero persistir, que nem que esteja uma pessoa vendo, nem que seja 2 pessoas vendo. Meu primeiro vídeo tem 33 visualizações, tem 1 comentário, e eu vou prosseguir, mesmo que fique no 2, no 5, no 3, eu tô começando agora e não tem problema nenhum, e eu só quero compartilhar e repartir aquilo que Deus tem falado comigo, e quero que você reparte comigo também, e nós como família de Deus vamos junto, dialogando, conversando, tá? Deus abençoe a todos. Até a próxima.